Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 20 de novembro de 2020 e o tema deste vídeo aqui é o seguinte: conta corrente policármica. Então, eu começo o vídeo aqui fazendo uma pergunta. Você já se viu claramente fora do corpo físico, exercendo algum tipo de trabalho extrafísico específico com outras consciências ou com outros espíritos, né? Então, muitos projetores conscientes se perguntam, né, se faz parte de alguma equipe extrafísica, né? Ou enfim, a gente pensa muito porque eu sou projetor consciente desde os 27 anos de idade, né? E a gente sempre se pergunta, a gente quer saber se a gente está avançando, se a gente está progredindo, certo? Na escala evolutiva das consciências, né? Então, a pergunta é essa daqui, que eu já comecei com essa pergunta aqui, porque é um negócio muito interessante, é uma coisa que a gente pensa, muitos, não vou dizer todos, não sei se todos, né? Mas muitos projetores conscientes e projetoras, né? Homens e mulheres, né? Se fazem essa pergunta, né? E intimamente a pessoa faz essa pergunta, né? Deve fazer essa pergunta. Se a pessoa você já viu, mas claramente assim, sem achismo, né? Você já se viu numa situação em que você estava exercendo algum tipo de trabalho, assim, extrafisicamente? Porque é que nem eu falo, não é uma coisa que a gente pensa no progresso nosso, assim como, porque na evolução consciencial nossa, pessoal, assim, tal, né? É uma coisa que é muito interessante, a gente dá uma satisfação interior e é o que faz a gente avançar, né? Se interessar pelas coisas da evolução consciencial, né? Tá certo? Então, olha, quando a gente fala em trabalho, assim, você já se viu você exercendo algum tipo de trabalho extrafisicamente? Então, existe o trabalho assistencial, existe um trabalho, já um outro patamar, é um trabalho exercendo algum tipo de liderança extrafísica. Tá certo? Então, olha, o trabalho assistencial, normalmente eu falo isso porque eu já percorri algum certo trecho do caminho aí e tal, né? Tá, então, olha, hoje eu tenho 61 anos, mas quando eu tinha por volta de 29, 28, 30 anos ali, que eu tinha metade da idade que eu tenho hoje, então, olha, o que ocorreu era o seguinte: tem o trabalho de socorrista, assim, quando você trabalha com assistência, né? Trabalho assistencial, socorrista, resgatista, trabalho de desassédio, né? Desobsessão. Agora, quem lida com isso hoje, aqui, ou já faz tempo, sabe que você, para exercer esse trabalho de socorro, assim, de socorrista, resgatista, ou desobsessão, envolve muita energia. Principalmente quem ectoplasmia, quem é ectoplasta. Tem muita, às vezes é muito comum isso daí nesses meios onde se estuda espiritualidade em geral. Tem pessoas que têm muita energia, assim, ectoplasma, é uma energia mais densa, tá certo? E os amparadores, eles se utilizam dessas pessoas aí para poder exercer esse trabalho de socorro aqui, tá certo? Quando eu tinha nessa idade aí, por volta de até uns 30 anos, mais ou menos 31 anos, assim, dos 28 aos 30, uns 4 anos mais ou menos nesse período aí, dos 27 aos 30 e poucos anos aí, eu ia muito, eu fiz aqueles cursos, né? Fiz cursos e eu frequentava muito palestras, porque eu gostava muito, né? Eu estava muito interessado com aquilo, porque para mim aquilo foi assim, eu fui avançando. Tá certo? Então quando chegava nas palestras, eu percebia, porque não tem como assim alguém que é projetor consciente, clarividente, sensitivo, não perceber isso. Então quando eu ia, os amparadores, eu já estava fazendo parte de uma equipe, porque os amparadores traziam aquelas entidades necessitadas para poder fazer aquele trabalho assistencial. Então, com as suas energias, se você é ectoplasta, tem energia ectoplasma mesmo, bastante energia, os amparadores utilizam você como um ambulatório, onde você vai assim, tem aquela equipe que vai trazer aquelas entidades assim necessitadas para poder utilizar a sua energia para poder ajudá-las, socorrê-las assim e tal, né?
É como se fosse uma transfusão de sangue. Eu teve vídeos atrás, assim, há tempos atrás, que eu fiz falando sobre isso daí. Então, a pessoa, o projetor consciente está lá naquela palestra lá, que era o que acontecia comigo, eu sentia quando eles engatavam tipo de um cabo, assim, um fio, um cabo em mim, assim, você leva aquele tranco, né? Porque a energia, a entidade, ela vem perturbada, com aquelas energias perturbadas. E você vai doar as suas energias para aquelas entidades, para aquelas consciências necessitadas, aqueles espíritos necessitados. Tá certo? Então você leva um tranco na hora ali, porque é toda uma situação, né? E às vezes, se você tem condição, eles engatam aquele cabo ali em várias, 4, 5 consciências, aqueles espíritos assim, que precisam, né? E você está doando as suas energias, eles ficam ali até eles melhorarem e serem encaminhados extrafisicamente para algum local específico para um atendimento. Depois de receber esse seu primeiro atendimento na palestra ali das suas energias, os amparadores depois pegam aquelas entidades já numa condição um pouquinho melhor e levam para um local específico com um atendimento mais apropriado, tá certo? Com médicos extrafísicos, num local mais apropriado, né? Tá certo? Então eu fiz isso durante, acho que uns 4, 5 anos, mais ou menos. Então, quando eu chegava, eu já percebia a movimentação dos amparadores ali, vindo para um lado, para o outro, assim e tal, né? Trazendo as entidades que precisavam, os espíritos que estavam precisando, necessitados ali, tá certo? Para socorrê-los, dar um primeiro socorro ali, né? Por isso que eu falo aqui, ó, o trabalho assistencial, e isso é no plano físico, ó. Deixa eu ver, eu fiz um pequeno desenho aqui que eu já fiz até em outros vídeos passados, de anos atrás, aí se procurar na minha página no YouTube, vai ver, ó, é isso aqui, ó. Tá, então, ó, eu tava lá no meio e eles colocavam aqui as entidades lá para ser, eles ligavam, conectavam um cabo aqui assim, ó, para poder doar energias para essas entidades aqui, ó, para os espíritos lá que estavam necessitados, para poder receber um primeiro socorro, assim, tá, para depois ser encaminhado lá para um local mais apropriado, um hospital extrafísico. Os médicos levam, né? Os médicos extrafísicos levam as entidades depois desse primeiro socorro seu ali, das suas energias, eles levam para... Né? Eu fiz isso durante uns 4, 5 anos. Tá certo? Aí você, veja, eu tinha 27 anos quando eu comecei a fazer isso. Que a coisa começou a clarear, tá? Que eu comecei a ir atrás, me esclarecer sobre qual era o meu papel, assim, né? Tá certo? Eu comecei a entender como que isso funciona, né? Então, a gente começa assim. Muita gente começa assim. Então, curiosamente, alguns tempos atrás eu percebi uma projetora, num relato de uma projetora, dizendo que fez isso há pouco tempo. Ela sentiu que você fica perturbado com essa ligação que é com a outra consciência, com aquele espírito necessitado, tá certo? Quando os amparadores ligam você naquele espírito que precisa daquela energia sua, se você vai doar sua energia, mas eu vi uma projetora outro dia, num relato, eu nunca tinha ouvido mais ninguém falar nisso daí, assim, então, mas aí vi uma projetora falando nisso daí, eu falei, olha, isso aí eu fazia, mas há mais de 30 anos atrás. Tá certo? Que nem eu falei, quando eles quando conectavam, hoje eu já não faço mais isso, aliás, faz muito, eu fiz naquela época lá, durante uns 4, 5 anos, hoje eu não faço mais isso daí, tá certo? A pessoa tem que estar assim, mais jovem, com bastante energia, saudável, assim, mas eu era um moço novo, né? Hoje eu estou velho, tenho 61 anos, né? Tá? Então, olha, se você está caminhando buscando a sua evolução, você vai notar o progresso. É muito difícil, mas você, cheio de percalços, né? Mas você vai perceber, com o tempo você passa a perceber o seu progresso. Então, veja, quando se fala em trabalho assistencial, de você se ver exercendo algum trabalho, que você faz parte de uma equipe, é uma coisa que dá uma satisfação interior no projetor consciente. Fala, puxa, eu faço parte de uma equipe, eu sou útil, né? E também estou buscando a minha evolução, né? E é uma coisa que nem eu falei, dá uma satisfação interior você fazer parte disso, né? Tá certo? Então existe o trabalho assistencial, que é esse tipo de trabalho, socorrista, aqui no plano físico e quando você está projetado também. Porque o trabalho às vezes começa aqui e depois que você dorme, você se projeta, o trabalho assistencial continua no plano extrafísico. Tá certo? Quando você já está projetado.
Então, olha, existe aquele pessoal resgatista, né, da baratrosfera, né? Pessoal que vai fazer resgate extrafísico lá no umbral, o pessoal chama de baratrosfera, né? Chama de resgatista, vai envolver energia, você tem que ter uma equipe, você não vai sozinho. Tá certo? Desobsessão, desassédio também, que é um trabalho muito importante, né? E tudo isso aí envolve energia. E se a pessoa é ectoplasta, médium ectoplasta, de ectoplasmia, a pessoa tem muita energia, uma energia assim, bem densa, tá certo? Própria para curativo, né? Fazer trabalhos curativos, assim, terapêuticos, né? A energia daquela pessoa lá é uma energia terapêutica. Por isso que os médicos extrafísicos, amparadores, utilizam a energia daquela pessoa, né? Tá certo? Agora, existe um outro tipo de trabalho, já é um trabalho, ó, é quando você vai mais adiante um pouco, tá, que você já progrediu um pouco mais, então existe um trabalho já envolvendo liderança extrafísica, tá certo? Você vai observar isso daí, tá certo? Olha, se é projetor consciente, clarividente, sensitivo desenvolvido, isso não tem como esconder, porque você termina percebendo, não tem como. Se a pessoa se projeta, é clarividente, a pessoa percebe essas mudanças, essas coisas, pela movimentação toda, no diário, aliás. Assim, movimentação extrafísica ao seu redor. Tá certo? Então, olha, existe a questão do evoluciólogo, coordenador evolutivo, do serenão, né? Tá certo? Por falar em serenão, a primeira vez que eu vi uma serenona ali, eu fiquei assim, muito impactado, porque eu nunca tinha visto. E por sinal, é alguém da minha família. Tá certo? Quando eu comecei a estudar isso em 1988, ali, o pessoal falava de serenão, né, que era muito evoluído e tal, e eu nunca tinha visto. E o mais importante de tudo é a gente ver com os próprios olhos, né? E a primeira pessoa que eu vi com esse nível de evolução foi uma moça da minha família, tá certo? Uma sobrinha minha, projetada. Eu estava no meu quarto, eu já descrevi isso nas coisas que eu escrevo aí. Eu estava deitado, acordado, 4 horas da manhã mais ou menos ali, quando ela apareceu, assim, foi um impacto muito grande, até por ver que era uma sobrinha minha. Eu já sabia, né? Mas eu não tinha visto ainda projetada. Tá certo? Foi a primeira vez que eu vi uma serenona, não vi um serenão, vi uma serenona. Nunca tinha visto, assim. Quando você vê com os próprios olhos, é completamente diferente de você ouvir os outros falar. Tá certo? Eu fiquei muito impactado com aquelas energias, porque é uma questão de... Ó, falavam muito da questão das energias do serenão, quando eu vi realmente é a questão das energias. Tá? Eu vi essa sobrinha minha projetada aqui no meu quarto, aqui. Era por volta de umas 4 da manhã, quando ela apareceu assim, né? E eu senti um impacto tremendo, porque ela estava com as energias bem soltas, assim, veio aquele impacto. O serenão é questão das energias, é muita energia. Por causa da evolução do serenão ou da serenona. Tá certo? Então, olha, eu até descrevi aqui uma projeção que eu tive, assim, ó, alguns meses atrás, nessa questão do polikarma, né? Que nem eu estou falando, só relembrando aqui, o tema desse vídeo aqui é conta corrente policármica. Então, quando você trabalha com essa conta corrente policármica, é que você está lidando com o processo existencial de muita gente, tá certo? Você já está numa outra situação, tá certo? Porque o trabalho assistencial, que eu falei, o inicial, que envolve energia, assistência e tal, ainda não é dessa maneira aqui. Agora, quando você passa nessa situação de coordenador evolutivo, evoluciólogo, serenão, que já é um outro patamar, né? Então você já está lidando com um processo existencial de muita gente. Tá? Então, olha, há alguns meses atrás, eu até descrevi isso nesse relato que eu fiz aqui. Há alguns meses atrás, numa projeção consciente, eu me vi de repente numa reunião extrafísica com muitas consciências. Então eu me vi de repente numa reunião. A minha lucidez apareceu ali. Mas eu identifiquei o seguinte: todo projetor consciente, ele possui os seus amparadores que são mais evoluídos que você, projetor ou projetora, tá certo? Que estão aí supervisionando, monitorando a sua evolução, tá certo? A gente percebe isso, mas eu nunca vi algo tão rigoroso assim, tão controlado como essa evolução de projeções e tudo. Essa questão de evolução, que é uma evolução supervisionada. Na minha vida, na minha existência, nesses 61 anos que eu tenho, eu nunca vi algo tão bem controlado. Nunca tinha visto.
Tá? Então, ali foi um amparador que abriu assim, aquilo ali, para mim dar uma olhada na situação e logo ele já fechou. Assim, o que eu estava projetado, né? Tá? Então, olha, alguns meses atrás, numa projeção consciente, eu me vi de repente numa reunião extrafísica com muitas consciências, tinha muita gente. Tá? Todos estavam me aguardando, pois eu que iria orientar os trabalhos. Foi só uma olhadinha. Eu não fiquei impactado e agi com naturalidade. Você veja que coisa interessante. Do jeito que eu estou aqui agora, assim, com essa lucidez que eu tenho agora aqui, era a mesma maneira como eu estava na reunião. Tá? Então, muitas consciências, assim, que representavam algum tipo de liderança sobre outras consciências, né? Sobre alguma outra situação, eram todos líderes, eram muitos. E estavam aguardando eu. Ali, estava todo mundo me aguardando. Tá? E eu agi com naturalidade, não fiquei impactado. Foi a primeira vez que eu vi muito claramente aquilo ali, aquela situação, porque eu já tinha observado situações menos assim, de menor porte, digamos ali, nessa situação também de Policarpo. Mas essa última que eu vi alguns meses atrás aí, eu vi que era um negócio bem grande mesmo, tal, né? Tá certo, uma coisa ali. Estava todo mundo me esperando. Então, os meus amparadores, que são mais evoluídos do que eles, eles abriram aquilo ali para eu dar uma olhada. Estava todo mundo me aguardando ali. Eu percebi aquilo ali, assim. Agora, eu não sei, eu percebi sobre o que se tratava. Mas eu não sei o que eu conversei com aquelas lideranças. Eram lideranças, todos ali. Eu percebi logo que, cara, eram muitos, assim, tal, né? Eram lideranças, agora eu não sei o que eu falei, o que eu conversei, o que foi conversado, assim. Eu percebi, eu tenho quase certeza que é a respeito de um assunto específico. A gente não fala sobre muitas coisas, normalmente é um assunto específico. Então, na hora eu percebi que era alguma coisa relacionada com o assunto. Está envolvendo coletividades, assim, tal, né? Então, olha, eu também percebi qual era o motivo daquela reunião. Ainda consegui fixar a fisionomia de alguns daqueles líderes que estavam mais próximos de mim. Tá, então eu ainda consegui, alguns que tinham uma fisionomia bem marcante mesmo assim, eu ainda lembro assim, uns que estavam mais próximos de mim ali e tal, né? Mas eram muitos. Então alguns que estavam bem perto assim, um ou outro ainda consegui gravar a fisionomia. Então, após alguns segundos apagou, porque aquilo ali é um flash assim, ó, vup, os amparadores, os meus amparadores no caso aqui, né? Eles abriram assim para dar uma olhada naquilo ali, eu estava lúcido que nem eu falei, igual eu estou agora aqui. Estava completamente lúcido. Eles deram aquela palhinha assim para eu dar uma olhada, que eu estava naquela reunião ali que todo mundo estava me aguardando. Então na hora que eu olhei, eu vi aquele povo aqui, tudo liderança, certo? Não era assim povão, eram todos líderes ali, representavam liderança sobre outras consciências, assim, tal, né? Foi assim, eu dei uma olhada tal, e eu percebi mais ou menos, eu me intuí na hora ali sobre o qual era o tema daquela reunião. Aí fechou assim. Tal, né? Eles abriram para dar uma olhada, daí aquilo fechou. O que foi discorrido eu não sei. Tá certo? Tá? Então, olha, que nem eu falo aqui, todos os projetores conscientes, sejam eles iniciantes, de nível médio ou avançados, são monitorados e supervisionados por amparadores que lhes são superiores evolutivamente. Então, por mais avançado que seja o projetor, os seus amparadores serão sempre superiores a eles. A pessoa percebe, você percebe o seu progresso e também percebe que os seus amparadores são superiores a você. Aqueles seus amparadores que estão supervisionando. Tá certo? Então, olha, é possível, né? Essas coisas você sabe como é que é. A gente tem que estar pisando em ovos, assim, pra gente não se iludir com as coisas. Mas a gente pode supor uma mudança de patamar evolutivo, que você já evoluiu alguma coisa, tá certo? Com todo cuidado, né? Com toda precaução, com toda cautela, tá certo? Então a gente tem que, sem cair no deslumbramento, a gente supor, né? E que a gente já progrediu um pouco, digamos assim, né? Tá certo? Você veja que no relato que eu fiz aqui, dessa projeção que eu tive aqui, de alguns meses atrás, que eu não fiquei assim impactado com aquele impacto. Eu fiquei assim um pouco surpreso com aquilo ali, porque eu nunca tinha visto a coisa, a gente não vê, às vezes não vê a coisa tão claramente como eu vi dessa vez. Quando os amparadores eles
interferem na projeção, você sabe, o nível da qualidade melhora muito. Então eles abriram para eu dar uma olhada. Mas eu estava aqui, né? Eu falei aqui, ó, o nível de lucidez era igual ao que eu estou agora. 80% de lucidez, que equivale à vigília física normal. Então eu olhei muito claramente, assim. Que aquilo foi muito claro. Tal, né? Então, como está lidando com policarma, a gente já pode supor que já avançou um pouco. Tá certo? Houve um progresso. Então a gente se fala muito sobre você ser uma mini peça do maxi mecanismo assistencial. A gente fazer parte dessa engrenagem toda. E aí, a gente avançando nisso, a gente vê que isso tudo tem um controle assim milimétrico na evolução das consciências. Tá certo? Tem gente que acha que as coisas estão largadas, mas diante dessas vivências que eu tenho, a gente vê que isso tem um controle assim. Pode até parecer que a coisa está meio caótica, mas não é. Aquilo tá por trás de tudo tem um controle muito rígido, tá certo? Em geral, porque é questão da evolução de todos, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Então, olha, algo que eu havia falado outras vezes, ó, através da clarividência e da projeção consciente, é possível supor o próprio nível de evolução consciencial. E até ter algumas ideias sobre o futuro pós-dessoma, depois que a pessoa morre. Ou mesmo vidas à frente. É um tipo de mapeamento. Então você pode estar mapeando. Isso aqui eu já te falei outro dia aí, né? Então, através da clarividência e da projeção consciente, você pode ter alguma ideia do que poderá ocorrer com você depois que você morrer. Tá certo? É possível, é um mapeamento, você pode ter uma ideia, tá certo? Com todo cuidado, claro, né? Fazer algumas suposições do que você poderá fazer depois, tá certo? Porque estando aqui ressomado, né, nessa situação que nós nos encontramos aqui, a gente que é ponto do iceberg, né? Mas é possível a gente, diante das vivências que a gente tem com a clarividência, projeção consciente e outras vivências de outra natureza, a gente supor o que poderá ocorrer conosco depois que a gente dessomar, tá certo? Onde a gente poderá estar engajado, né? Numa equipe, onde a gente vai estar nesse mecanismo, né, assistencial aí, né? Até porque tem, aqui eu marquei aqui a ficha evolutiva pessoal, né? Tá certo que existe a FEP, né? A ficha evolutiva pessoal, ali onde estão os seus créditos e débitos. E é ali que você vai, que os amparadores vão trabalhando com a sua evolução, né? Porque, né, é a questão kármica, né? Tá certo? Ó, tem um detalhe aqui, uma coisa que eu falei num outro vídeo meu. Existe a questão do serenismo, quando a gente fala de serenão, porque a gente está falando de contracorrente policármica. Então existe a questão do serenão, ou serenona. Tem gente que é serenão ou serenona, mas não sabe. Alguns pressentem isso. A pessoa tem uma intuição, algum pressentimento. Agora existe aquela pessoa que é serenão ou serenona e sabe. Isso é o serenismo vivido. A pessoa vive essa condição aí na vigília física normal, a pessoa tem consciência disso. Tá certo? Agora tem aqueles que são evoluídos, mas não sabem. Tem esse nível de evolução consciencial, mas não sabem. Tá? A pessoa não tem essa noção. Mas existe aquela questão do serenismo vivido, que a pessoa tem consciência disso. Então, o projetor consciente avançado, à medida que ele vai avançando, ele vai percebendo, se ele vai mudando de patamar evolutivo, né? Tá certo? Então é possível, com toda cautela, né? Sem querer andar de salto alto, né? Tomando um certo cuidado, aí a pessoa pode supor assim, que já progrediu na escala de evolução das consciências, aí, que a pessoa já evoluiu, já progrediu um pouco mais, aí tomando todo cuidado para não, né? Não incorrer assim, não ficar muito eufórico com isso daí e tal, né? Para não se enganar, não cometer nenhum erro crasso aí nesse sentido aí, né? Achar que é uma coisa muito assim e não é muito tal, né? Então a gente vai tomando um certo cuidado, né? É que nem eu falei, viu, que eu estava lá alguns meses atrás eu estava nessa reunião aí, eu vi aquela situação, mas eu não fiquei impactado, eu achei surpreso com aquela situação toda lá tal, né? Pela proporção do negócio lá, mas não fiquei impactado, porque eu já estava acostumado, que eu falei, com algumas coisas de menor proporção, né?
tá certo? Mas tomando um certo cuidado e a gente vai andando, né? Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Bom dia para todos aí.